Boa noite, Rede Jovem! Muito bom, Deus é bom em todo o tempo e Ele tem grandes coisas para as nossas vidas essa noite. E eu quero falar de algo tão especial, quero compartilhar com vocês, porque aqui na Rede Jovem eu anunciei a gravidez da minha primeira filha. Olha só, vamos até ver aqui, quem estava aqui naquela Rede Jovem que anunciei que a Tari estava grávida da Emily? Vamos ver, parabéns, você é a raiz, olha aí, você tem história. Aqui na Rede Jovem eu mostrei o nascimento do meu filho. Quem estava aqui na Rede Jovem que eu mostrei o vídeo do nascimento? Eu mostrei de volta esses dias, então agora esse estava todo aí, do meu segundo filho. E hoje eu vou compartilhar com vocês, Rede Jovem, a apresentação, falar de apresentação de bebês aqui, eu vou apresentar o bebê, o meu terceiro filho. Calma, a Tari não está grávida. Eu estou falando do meu livro. Não. Imagina, teria a gravidez, nascido, eu estou consagrando ao Senhor já, vocês não viram nada. Então, eu estou falando do meu livro, que ficou pronto essa semana! Esse aqui, a gravidez foi mais longa, o parto, eu ia falar que foi mais dolorido, mas daí a minha esposa ia me matar. Mas tá aqui, é o resultado de um sonho, é um livro, é um projeto literário infantil, com o intuito de abençoar as crianças. Nós cremos que nós temos um papel fundamental na vida da nova geração, nós como pastores do Kids aqui da CCC, mas acima de tudo como cristãos, nós cremos que nós temos um papel de abençoar, tocar, investir na nova geração. E a gente sempre fala sobre aquilo que a gente não quer que seja ensinado para as crianças, não queremos que ensinem aquilo, não queremos que exponham elas aquele tipo de material, aquele tipo de cartilha, mas a gente muitas vezes não fala o que deve ser oferecido, o que deve ser ensinado, e com isso no coração, eu criei esse universo que é a oficina do grande construtor, nasceu ali contando histórias para os meus filhos, depois contando histórias ali no Kids, e o Senhor foi nos conduzindo. Estudei pra caramba o ano de 2022 inteiro, estudei muito sobre publicações infantis, escrever livros infantis, sobre lançamento de livros e tudo isso. E a gente está agora lançando, alguns de vocês, vários de vocês que da Rede Jovem também compraram na pré-venda que a gente fez lá na Conf, e a gente vai agora tá entregando tanto para quem comprou na pré-venda e temos disponíveis aqui para quem quiser comprar hoje. Só que no meu coração eu quero que grande parte da tiragem sirva para a gente doar nas escolas públicas. Nós fizemos uma parceria com a Prefeitura de Curitiba, estamos entregando na rede municipal de ensino para crianças que possam receber ali na escola pública esse material. A gente já entregou em algumas escolas, eu quero apresentar ali o vídeo das primeiras entregas. Estamos aqui no Sei Cantinho Feliz, aqui da irmã Clementina, do ladinho da CCC, fazendo uma entrega aqui de livros que vão chegar nas crianças aqui desse Sei, abençoando as crianças do Bairro Alto. Estou aqui com a Magda que está recebendo. Cada livro está indo com uma cartinha de quem doou, com o nome de quem doou, para a gente realmente abençoar. Vamos fazer hoje entrega aqui nesse Sei, mas também em outros dois aqui do Bairro Alto, para a gente tocar as crianças aqui do Bairro Alto com os livros que vocês
é doar. Que Deus abençoe. E que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. Aê! Então, dá uma salva de palmas. Aê! Então, se você quer... Olha, e falando do material, ele ficou lindo, ele tem toque de verniz na capa, ele é um papel escolhido ali a dedo, as cores estão lindas, a gente escolheu uma ótima gráfica, as ilustrações são maravilhosas de lindas, a história, a modéstia à parte, está maravilhosa também. Então, se você quer comprar para abençoar uma criança que você conhece, a sua família, vai estar disponível ali ao final. Mas se você quer fazer uma doação para esse livro chegar nas escolas da rede municipal, você também pode passar ali atrás, ao final do culto, e participar ali, colaborar, comprar. Se você conhece alguém que não mora em Curitiba, que quer comprar, esse livro já está disponível na Amazon, na loja da Amazon brasileira. É isso aí, sou sócio do Jeff Bezos agora, e tá lá na Amazon já, você pode mandar o link, compartilhar para todo mundo, para participar disso. Beleza? Vamos ao que interessa, que a gente está aqui hoje, é para compartilhar da palavra de Deus. Pai, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos essa noite de falar da tua palavra, de compartilhar do teu reino, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor já tem sido tão bondoso conosco em todo esse culto. Nós estamos aqui para te entregar algo, Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Ainda assim, o Senhor, na sua bondade, generosidade, o Senhor derrama sobre nós, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos toca, nos enche. Muito obrigado, Jesus, o Senhor é um Pai tão bondoso. E hoje nós queremos falar da sua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e nós precisamos dessa luz para a nossa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Maravilha. Abre comigo sua Bíblia lá em Mateus capítulo 19. Enquanto você está abrindo em Mateus 19, a gente tem conversado com vocês aqui na Rede Jovem, já desde o final do ano passado, de como a gente vinha orando, entendendo que esse ano de 2023 era um ano de maturidade aqui na Rede Jovem. A gente falou muito disso ali no pré-Acampáscoa, lá no Acampáscoa a gente conversou muito sobre isso também, sobre a gente andar em maturidade esse ano. Nós cremos que o Senhor está nos tomando pela mão e nos puxando, nos trazendo para esse lugar de maturidade. A gente vai falar sobre isso, sobre ser trazido para um lugar de maturidade. E o tema que eu quero falar hoje, está abrindo aí em Mateus 19, está vendo que nesse capítulo nós temos a passagem do jovem rico, e o tema da minha mensagem hoje é exatamente jovem rico ou jovem padrão, um chamado à maturidade. Então vamos comigo aí, começando com o jovem rico, a partir do versículo 16 de Mateus 19, que fala o seguinte: ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Podemos ficar por aqui por enquanto. A gente está vendo aqui a história primeiro de um jovem rico. O jovem rico chegou até Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. Quando a gente pega aqui, né, o contexto desse capítulo, a gente anda um pouco antes, no capítulo 19, até no capítulo 18, a gente vê que Jesus estava ensinando, pessoas estavam vindo perguntar, questionar Jesus, e Jesus, o texto anterior já fala que Jesus, sabendo o que havia na sua mente, sabendo o que havia no seu coração, respondeu. Então Jesus, ele está nesse momento ali, ele está fluindo em palavra de conhecimento, ele está tendo discernimento no Espírito, ele está fluindo nos dons do Espírito, nos ensinando, nos mostrando um modelo a ser seguido. E aí chega esse jovem rico, e Jesus, ele
está ali on fire, ele está ligado, ele não está apenas ouvindo as palavras que saem da boca dele, mas ele está ouvindo o que sai do coração daquele jovem. E Jesus já vai dando no dedo ali, sabe? Ó, faz isso. O cara respondia, bate no peito, fala, ó, pai tá on, já faço tudo isso. E aí Jesus fala, ok, então você quer ser perfeito? Vamos fazer uma pausa aqui, porque às vezes você está lendo o texto bíblico e você fala, nossa, mas Jesus aí pegou pesado, né? Quer ser perfeito? Poxa, Jesus, o senhor sabe que só o Senhor é perfeito. Como que o cara ia ser perfeito aqui? E a raiz dessa palavra no original, perfeito, é uma palavra que está muito ligada ao termo maturidade. Se você quer ser maduro, era uma palavra usada, por exemplo, na agricultura, para falar quando ali a plantação ela estava já perfeita, pronta, madura para o tempo da colheita. Quando, dependendo ali das estações de chuvas ou de secas, atrasava o time da plantação, para que ela pudesse chegar nesse momento de estar perfeita, para então ser colhida. Lembra que Jesus, ele sempre falava ali na linguagem da que as pessoas da região conseguissem entender, da realidade daquele povo. Então ele está falando ali sobre um termo que o povo daquela região estava ligado, conheciam, eles entendiam o termo de algo, de uma planta estar perfeita para ser colhida, estar bem madura. E é disso que ele olha para o jovem rico e fala, se você quer ser essa planta, não só que está plantado ali, mas você quer chegar nessa maturidade, está pronto, olharem para você e falar, não, esse cara, ele está maduro, ele está no ponto certo, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Agora, o cara, ele estava perguntando, Jesus dá a resposta para ele. Às vezes a gente faz orações, e a gente faz orações sem ter o total entendimento daquilo que a gente está orando, daquilo que está pedindo, daquilo que a gente está falando. Ele faz uma pergunta para Jesus, Jesus responde o que ele precisa, em vez dele ficar feliz, agora eu sei, ele fica triste, porque na verdade, esse homem, ele não estava procurando agradar o coração de Jesus. Esse homem, ele não estava preocupado em se tornar alguém que realmente correspondia a Deus, ele não estava preocupado em realmente ser esse perfeito, maduro, estar no ponto espiritual correto. Ele só estava à busca de aprovação. Ele olhava para a própria vida e ele via coisas boas, ele olhava para a própria vida e ele via alguém que seguia bem a lei, os profetas, ele era bem sucedido, ele era ainda jovem, ele já era rico, a fama dele o precedia, porque a gente vê aí os escritores dos evangelhos definindo ele como o jovem rico. Ele tinha panca de jovem rico. A roupa dele falava por ele, o tênis dele falava por ele, o carro que ele encostou ali do lado da pregação chamou atenção, todo mundo parou e olhou, a galera olhava para ele e sabia, o jovem rico chegou. Você tem um amigo que é um jovem rico, quando ele chega você sabe, olha, o jovem rico chegou. Você sabe porque quando vocês vão no rolê depois da rede jovem, enquanto uns estão ali contando, eu quando saía depois da rede jovem, quem aqui conhece a Top Pizza aqui do Bairro Alto? Ô irmão, tamo junto, você entendeu a minha risada? Quando eu saía no rolê depois da rede jovem, o meu rolê era na Top Pizza, mas não para por aí. O meu rolê era na Top Pizza, eu não sei se ainda tem essa promoção até hoje, mas na minha época de rolê pós-rede jovem, existia a promoção da Top Pizza, que cada pizza que você comprava, vinha na caixa uma marcação assim de um selo, aí você cortava esse selo, e se você juntasse 10 selos, você ganhava uma pizza. Ainda existe isso ou não? Não? Na minha época existia isso. Aí, não se contentando em fazer rolê da pizza mais barata, eu ficava de olho na galera que fazia o rolê, porque se o cara comia e jogava fora a caixa da pizza, eu ia lá depois na encolha, pegava a tampa, pegava a faca e ó, cortava o selo para pegar para mim. Aí você guardava aqueles negócios com o catupiry que encostou na tampa, tá ligado? Era aquela coisa, mas não se contentando,
Algumas vezes no rolê pós-rede jovem, eu convencia a galera para ir na Top Pizza, que era mais barato, para chegar lá, e a galera falava, vamos então comer uma pizza aqui, vai dar R$7 por cada um. Eu falava, eu não tenho R$7, mas eu tenho 3 selos, e eu posso ir negociar com a moça do caixa, se 10 selos dá uma pizza, eu posso negociar com ela, de eu pagar a minha parte com os 3 selos que eu tenho, e eu conseguia. Isso é para você que fala, não, eu não consigo sair com a galera da rede jovem depois porque eu estou sem grana. Meu irmão, quem quer dá seus pulos, quem quer estar com a galera, com os irmãos, dá seus pulos. E às vezes você está nesse rolê assim, e aí chega o cara e fala assim, não, vamos lá, vamos comer uma pizza hoje. Claro, pessoal, vamos fazer um pedido aqui da Avenida Paulista. Aí você fala, eu tenho que entregar meu salário inteiro para pagar a pizza depois da rede jovem. Eu acho que era assim que os discípulos se sentiam, porque a gente está vendo aqui os discípulos todos definindo o cara, não, ele é o jovem rico. Só que no final das contas, esse cara, ele tinha essa fama, ele se identificava dessa forma, ele sabia daquilo que era bom, ele queria essa aprovação, mas ele não conseguiu corresponder a Jesus, para chegar naquele lugar, que Jesus chamava de um lugar, de ser um jovem maduro, um jovem perfeito. E a Bíblia nos fala de um outro jovem, a Bíblia relata um outro jovem, que esse sim, eu creio que ele chegou no lugar de ser um jovem maduro, que aqueles que são mais ligados já sabem de que eu vou falar, baseado no título da minha mensagem, de quem que é o segundo personagem que eu vou falar, Rede Jovem? Quem prestou atenção no meu título? Agora eu quero ver. Qual que era o título? Jovem rico ou? Logo, o jovem rico era o jovem rico. O jovem padrão, vou falar de? Timóteo. Sherlock Holmes chegou lá. Vamos lá, 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo, um padrão para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Um dos aspectos da maturidade é uma busca constante para se tornar um padrão. Uma busca constante por esse objetivo de ser um modelo para os fiéis. Galera, alcançar a maturidade não é você alcançar um lugar onde você não existe em você nenhum tipo de infantilidade. Alcançar a maturidade fala de você ser capaz de superar suas infantilidades, de não ser dominado por elas, de permitir que o Espírito Santo te leve para um lugar onde as suas imaturidades, as suas infantilidades, as suas deficiências, elas não te dominam, não escolhem por você, não decidem por você. Viver em maturidade também não é viver uma vida assim tão sofisticada, tão complexa, a ponto de chegar num lugar onde ninguém mais te entende, porque ninguém se compara a mim, eu não consigo me identificar com ninguém. Porque às vezes também a pessoa entra numa pira, numa vibe de, não, eu quero ser uma pessoa madura, e ela entra numa vibe assim, não, eu vou ser um cara, uma pessoa sofisticada, uma menina madura, um cara maduro, e isso aqui não serve para mim, aquilo lá não serve, aquele ambiente não é bom para mim, e de repente a pessoa, ela se torna uma alienígena, no sentido de que ninguém, e nenhum ambiente, e nenhum relacionamento é o suficiente, porque eu sou maduro demais, para esse bando de pessoa imatura que existe no resto da terra. E a Bíblia não fala sobre isso. De fato, Jesus disse que o reino de Deus, ele é das crianças, que a gente deveria aprender como as crianças e se tornar como uma criança. Então não fala de eu ser essa pessoa tão sofisticada. Afinal de contas, teve momentos que as pessoas às vezes se transformaram em tão sofisticados que, para falar com o povo, ao invés de falar com Eli, por exemplo, que era o profeta, Deus tinha que falar com Samuel, que era criança, porque ele estava liberado para ouvir a voz de Deus.
Então a gente precisa também encontrar esse equilíbrio. Gente, nós precisamos buscar essa maturidade, buscar esse lugar onde o Senhor nos leva. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, fazia coisas de menino, mas quando eu via me tornar homem, eu deixei as coisas de menino. Então, fala de eu ir deixando as minhas infantilidades, eu ir colocando e me apresentando para o Senhor, para que Ele me mostre os locais, as atitudes, os sentimentos. Eu vou falar um pouco mais disso mais à frente, mas antes eu quero falar de Efésios 4:13. Efésios 4:13 fala o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu quero falar duas coisas sobre isso. A primeira é, esse texto primeiro nos revela que Deus, Ele faz medidas de nós. Deus, Ele está nos medindo. É o que o texto fala, quando a gente vai alcançando as medidas de maturidade. Eu já contei isso aqui na Rede Jovem, né? A gente tinha o hábito de, na porta do quarto das crianças, a gente ir medindo a altura delas, na batente da porta, cada ano, desde que a Emily nasceu, aí quando ela fez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, então a gente ia medindo. Então no nosso dia a dia a gente ia andando em casa e a gente via as marcações na porta, e a gente podia ver, olha como ela está crescendo. Eu creio que é mais ou menos isso que a Bíblia está falando, que Deus faz conosco. Ele vai medindo a nossa estatura espiritual. E quando eu leio esse texto, eu me sinto tão desafiado, porque eu não quero que o tempo vá passando e a minha estatura espiritual que o Senhor está medindo está sempre no mesmo. Se a Emily tivesse a mesma altura de quando ela tinha em 2017, com 1 ano de idade, alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada com a saúde dela, e a gente precisaria trabalhar a saúde. Se a estatura espiritual, da minha maturidade espiritual tem sido a mesma há bastante tempo, não. E veja, isso normalmente é um perigo maior para quem é crente há mais tempo, porque a pessoa que acabou de se converter, ela está faminta, ela está crescendo, ela está buscando, ela reconhece que ela precisa ter mais maturidade. Você está entendendo que o crescer, o buscar maturidade espiritual não é apenas algo para os novos? Na verdade, o maior perigo de não buscar mais maturidade espiritual não é para os mais novos, porque a pessoa que é mais nova na fé, que é mais nova de idade, ela tem consciência que ela tem a necessidade de crescer em estatura espiritual. O perigo maior está com quem? Com a gente, crente velho, porque a gente está de boa. Porém, diferente do mundo natural, espiritual, eu preciso ter um desejo constante e eterno de continuar amadurecendo. E essa palavra não é uma palavra para eu ficar recebendo, ouvindo e pensando: tomara que aquele irmão esteja ouvindo porque ele é imaturo, tomara que aquela pessoa, não é para eu dar um cutucão. Essa palavra, essa noite eu prego para mim mesmo, porque o texto de Efésios 4:13, ele me desafia. Quando eu olho para a minha estatura espiritual, eu penso: será que desde quando eu fui ordenado pastor, eu tenho crescido na minha estatura espiritual? Senhor Jesus, eu não quero ficar parado, eu não quero parar de crescer, eu preciso buscar esse crescimento constante. Segunda coisa que eu quero falar de Efésios 4:13 é o termo maturidade usado em Efésios 4:13, que é um termo um pouco diferente daquilo que a gente viu lá do jovem rico. Ele é a palavra que significa ser trazido a um lugar de maturidade. É teleios, é como uma planta, mais uma vez, só que uma planta que foi colocada na estufa, num lugar, num ambiente controlado. Ela tem uma ajuda externa para que ela cresça.
é ser trazido a um lugar de maturidade. Mais uma vez, né, gente, quando você é pai, paternidade muda muito você. Então eu penso muito como um coração de pai. É meu papel como pai ajudar, auxiliar no crescimento dos meus filhos, ensinar, proporcionar ambientes, conduzir eles. Agora é papel deles crescer. Então a maturidade fala, essa maturidade de Efésios 4:13 é uma maturidade onde eu sou trazido, onde eu busco ferramentas, auxílios, ajudas que vão me proporcionar um ambiente como uma estufa onde é mais propício para o meu crescimento. Mas aí eu escolho andar e entrar nesse crescimento, nessa maturidade. Vocês estão comigo até aqui, Rede Jovem? Que massa, tamo junto então. Então eu quero falar olhando para a vida do jovem rico, que não chegou naquele lugar de teleios, de maturidade, versus a vida de Timóteo, que foi um jovem que foi definido como um jovem maduro, um jovem padrão. E a gente vai comparar rapidamente a vida desses dois jovens, para a gente olhar para a nossa própria vida e falar, ok, eu quero ser menos igual ao jovem rico e quero ser mais igual ao jovem padrão. Coisas rápidas aqui que eu vejo na vida dos dois. O primeiro é: o padrão escolheu o processo ao invés da pressa. O jovem padrão, ele escolhe o caminho do processo ao invés de escolher o caminho da pressa. O jovem rico queria que Jesus lhe dissesse uma receita mágica, Jesus apertasse um botão nele, para que ele alcançasse o que ele precisava. Quando Jesus falou, olha, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso, eu já vi, não, já fiz tudo, me fala aí o que eu tenho que fazer agora, aqui, eu preciso fazer algo, me dá algo rápido, uma receita que me fala que eu já estou nesse lugar, prova para todo mundo. Eu quero, Jesus, que você me certifique. Ele queria ganhar um certificado diante de todos já o conheciam como rico, e ele queria mais esse selo diante de todos, essa aprovação instantânea. Enquanto eu vou lendo o texto, eu vou me constrangendo na palavra, na presença de Deus, porque quantas vezes eu quero esses selos instantâneos de maturidade, eu quero eu mesmo me colocar nesse lugar, muitas vezes eu tenho essa ansiedade de alcançar, de chegar, de ter. E veja, gente, muitas vezes a gente se vê nesse lugar e a gente está querendo coisas boas, a gente está querendo coisas bíblicas, mas a gente está com o nosso coração apressado. Já Timóteo, ele é um cara que disse sim, ele disse sim para um processo de discipulado, ele disse sim para um processo de caminhada. Olha o que Atos 16, versículos 1-3 diz: chegou a Derbe e Listra, Paulo chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego, e partiram. Veja, Timóteo, ele já era um discípulo, Timóteo tinha um bom testemunho. Enquanto o jovem rico tinha uma fama, ele tinha fama de rico, Timóteo tinha um testemunho da vida. Mas ainda assim, olha só, o jovem rico, ele tem um encontro com Jesus em pessoa, Jesus pede algo dele, ele vira as costas. Timóteo tem um encontro com um discipulador, que pede uma jornada dele, e ele segue. A diferença daqueles que alcançam o caminho da maturidade é que eles estão dispostos a trilhar os caminhos dos processos. Ele sai sem saber para onde ele ia, ele não sabia quanto tempo ia levar essa jornada, ele não sabia tudo que ia demandar dele, mas ele tinha um coração disposto a amadurecer,
Ele entendeu pela experiência dele que ele já tinha com a palavra de Deus. Ele sabia que ele precisava crescer, ele queria crescer. Ele olhou para um homem mais maduro do que ele, que estava disposto a investir na sua vida, e ele falou: eu estou disposto a andar com esse cara, a ser discipulado por ele, a passar por processos com ele. O primeiro processo que ele passa é um processo bem dolorido. Se você não sabe o que é circuncisão, não procure no Google Imagens, procure apenas a definição textual. Mas era um processo muito dolorido, e os homens que conhecem estão se contorcendo na cadeira agora. Mas ele se submete ao processo. Eu vou falar um pouco mais sobre esse processo daqui a pouco. Agora, ele não recebeu, o jovem padrão, ele não recebeu uma recompensa logo de cara. Ele não foi recompensado, ele não foi valorizado. Isso ele só vai receber muito mais à frente, anos depois, e a Bíblia vai dando alguns testemunhos sobre ele. Lá em 2 Timóteo 4, 9 a 21, Paulo fala que Timóteo foi um dos poucos que permaneceram até o fim da sua vida. Em 2 Timóteo 3, de 10 a 12, 10 e 11 diz o seguinte: mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quanto à perseguição, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Timóteo, para se tornar um jovem padrão, ele passou por poucas e boas ao lado do seu discipulador. Ele entrou numas frias, ele sofreu junto, ele comeu muito sal junto dele. Puxa, pastor, o que você está querendo me dizer é que então, se eu quero ser um jovem padrão, eu preciso sofrer, é isso? Não é isso. É isso, mas não é isso. Sabe por quê? Aquele que escolhe ser o jovem rico, ele fica abraçado com a sua riqueza, mas ele sai triste, porque o jovem rico, ele continuou com a riqueza, com a fama, continuou com tudo que ele tinha, ele não precisou abrir mão de nada. Isso fez dele feliz? Sim ou não? Não, ele saiu triste. Já Timóteo, ele vive uma vida completa, porque escolher uma vida com propósito é muito melhor do que escolher uma vida com riquezas, porque as riquezas não são capazes de satisfazer os desejos do nosso coração, mas Deus é capaz de satisfazer o desejo do nosso coração. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sei, pessoal, eu às vezes sou meio um disco riscado, né? Eu fico falando as mesmas coisas, mas sei lá, você fala daquilo que está no meu coração, os meus filhos no meu coração. Por exemplo, hoje eu estou pensando na minha vida que corrida é uma coisa que eu gosto muito. E eu estava, agora há pouco aqui, eu estava conversando com a Tari de um exemplo disso, e eu falei, ok, vou falar a minha palavra. Eu me lembro de eu terminando de correr uma maratona, 42 quilômetros. A partir do quilômetro 15, meu joelho começou a doer muito. Toda a subida, meu joelho doía muito. A partir ali no quilômetro 30, eu senti uma unha do meu pé descolar. A partir daí, eu fui sentindo todas as unhas dos meus pés. Eu terminei a maratona com apenas 2 unhas, contando os 10 dedos dos pés. Eu terminei a maratona com apenas 2 unhas inteiras. As outras, eu até postei um stories no meu Instagram. Eu pensei em algum momento em mostrar essa foto aqui, mas o YouTube da igreja ia cair, ia ser punido, então eu não fiz isso. Quem quiser fuçar no meu Instagram é por sua conta e risco. E sabe, alguém me perguntou: pastor, como que é correr 40 quilômetros, como que é, né, depois que você passa dos 30 quilômetros? Eu falei: depois dos 32 é só dor e sofrimento. Meu Deus, pastor, por que você faz isso? Sabe por quê? Porque quando você chega lá no quilômetro, eu cheguei lá no quilômetro 41 e tanto, a partir do 41, sabe como é que eu estava? Eu estava sem unha nos pés, eu estava quebrado, meu joelho, eu tinha ficado para trás, mas sabe como que eu estava?
eu estava fazendo aviãozinho no meio da rua, eu estava dando tchau para estranho, mandando beijo para a galera, eu estava feliz, eu não sentia nada da cintura para baixo, mas eu estava felizão. Quando eu apontei na reta final, eu vi a minha família lá me esperando, as minhas crianças vieram correndo, abracei eles, eu terminei feliz. Eu creio que é isso que o jovem padrão está experimentando. Ele abre mão da riqueza para entrar na jornada. O processo exige coisas que traz até momentos pontuais de dor, de desconforto, de confronto interno, mas o resultado é felicidade. Enquanto que fica abraçado com a riqueza, o resultado é a tristeza. Maturidade é eu escolher o processo ao invés da pressa. É eu escolher o processo do discipulado, é eu decidir andar ao lado de pessoas maduras. O jovem rico volta para casa sozinho. O jovem padrão sai numa jornada acompanhado de alguém que vai exigir dele, acompanhado de alguém que vai falar na vida dele. Rede Jovem, nós cremos que Deus tem uma palavra para nós como grupo de jovens da CCC, de nós entrarmos para um lugar de maturidade. Isso significa que acabou o tempo de eu andar sozinho, acabou o tempo de eu achar que eu me basto em mim mesmo, e sim, eu preciso ter meu relacionamento com Deus, mas também eu preciso ter um relacionamento com alguma pessoa que vai me discipular, que vai falar na minha vida. É tempo de eu investir na célula, é tempo de eu estar num grupo de pessoas, pares. Semanalmente eu vou investir tempo, eu vou separar uma parte da minha vida, porque eu entendo que é importante, que faz parte da vida cristã, que faz parte da jornada cristã, eu me reunir de casa em casa. Eu não estou indo lá todas as semanas me reunir de casa em casa, porque o meu líder de célula me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu vou e eu separo uma parte da minha vida para semanalmente me reunir nas casas, porque esse é o modelo bíblico da igreja em Atos. Eu sou maduro para ter esse nível de entendimento, de compromisso, de discipulado. Quantos estão comigo ainda essa noite? Eu creio que o jovem padrão, ele escolhe a humildade ao invés do orgulho. Vamos de volta comparar Timóteo e o jovem rico. O jovem rico, o que lhe é exigido, o que lhe é pedido, é que ele abra mão daquilo que é o excedente. Fala, vende a tua riqueza. A riqueza fala de abundância, riqueza fala de excedente, é aquilo que eu tenho a mais, mas nem o excedente ele é capaz de entregar. Já para o jovem padrão, olha só o que foi exigido do jovem padrão. Paulo quis que fosse com ele, tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o pai era grego. Vamos fazer uma pausa aqui. Essa eu preciso falar sorrindo, então olha para mim sorrindo, porque eu estou sorrindo. Gente, a gente está num momento da Bíblia onde não é mais necessário a circuncisão, é a nova aliança. Na nova aliança, você circuncida o coração, você não circuncida o corpo. Não precisa mais. Paulo está pedindo para Timóteo circuncidar, pensando no que os judeus mais velhos podem pensar ou falar. É para agradar. Ele está pedindo para o jovem fazer uma coisa extremamente dolorida, para agradar a geração mais velha. Imagina se fosse hoje com redes sociais, o quanto Paulo seria cancelado. O quanto isso ia ser polêmica. Que absurdo. Olha só o que esse cara está pedindo de um jovem. Isso aí é só modelo para que hoje em dia não se faz mais dessa forma. Vamos lá para o ambiente mais jovial, mais jovem, porque lá não pede isso. Lá, olha que absurdo. As pessoas estão ultrapassadas e não sabem de nada. A diferença entre o jovem
padrão é que o jovem padrão, ele escolhe o caminho da humildade. Ele fala: eu vou me submeter ao processo, porque eu quero corresponder ao que o Senhor está me pedindo. Porque, gente, avaliando friamente, a motivação de Paulo pedir aquilo para Timóteo está meio furada, né? Só para agradar o pessoal mais antigo, não precisava pedir isso. Mas Timóteo foi aprovado na sua motivação. Isso é ser maduro. Maduro é eu andar no caminho de humildade. Judah Smith fala o seguinte: maturidade é a habilidade de perceber nossas limitações e confiar em Deus para nos guiar através delas. Luciano Subirá diz o seguinte: a maturidade espiritual não é sobre ser perfeito, mas sim sobre ser honesto consigo mesmo e com Deus sobre as suas fraquezas. Gente, Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo, falou o seguinte no seu livro O Discípulo. Ele diz: como maturidade é todas as vezes que eu escolho o caminho da humildade ao invés de exaltar a mim mesmo. E é o caminho que Timóteo esteve disposto a andar, a caminhar, a servir a um discipulador, a se colocar como último. Como me confronta essa palavra? Como me confronta? Como é desafiador? Quantas vezes eu acho que eu tenho as soluções, eu acho que eu tenho as respostas corretas, quantas vezes eu me coloco no lugar de crítica, quantas vezes eu acho que tenho uma visão mais esclarecida, de que eu sou o escolhido por Deus para vir trazer algo fresco, algo novo, uma direção. Quanto mais eu tento me provar, quanto mais eu tento me afirmar, mais isso expõe que na verdade eu sou imaturo. Esqueci agora que o escritor que fala isso, que ele diz: cada vez que você precisa reforçar com a sua palavra quem você realmente é, mostra o quão imaturo você é. Se eu precisar todos os sábados vir aqui em cima, pegar o microfone e falar: pessoal, ó, é o seguinte, eu sou o pastor de vocês, vocês me ouçam porque eu sou o pastor de vocês, isso só vai estar mostrando o quê? A minha imaturidade, minha insegurança. E quantas vezes eu faço isso na minha vida, no meu dia a dia? Eu tento ficar me reforçando, mas na verdade eu só acabo reforçando o quê? A minha imaturidade. Vamos erguer todos nós juntos as nossas mãos aos céus e fazer uma oração coletiva. Diga: Senhor Jesus, nos conduza para um lugar de maturidade. Nós queremos ser um grupo de jovens padrão. Nos leva para a maturidade, Senhor. Sim, queremos ser, Jesus, queremos ser. Para terminar hoje à noite, o jovem padrão, ele escolhe a autenticidade ao invés de ativismo. Olha, Paulo, ele escolheu Timóteo como seu companheiro de ministério por causa do que? Da sua fidelidade, do seu caráter, da sua humildade, do seu amor pelos outros. A gente vê uma lista de qualidades sobre esse homem lá em Filipenses 2, 19 a 22. A gente vê quando Paulo, olha só gente, presta atenção, essa aqui me pegou. Paulo vai escrever para Timóteo quais são os pré-requisitos para Timóteo ser um bispo, na versão da NVI chama como bispo, episcopado, outras versões. E a listagem feita, os pré-requisitos feitos por Paulo, nenhum deles fala de conquistas, todos eles falam de identidade. O jovem rico chega com uma banca de conquistas, ele é rico, ele conquistou. Já o jovem padrão, veja lá 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja
irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que o diabo caiu. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia no descrédito nem na cilada do diabo. Gente, maturidade é eu ter a sensibilidade de que eu preciso buscar muito mais o ser do que o ter, o conquistar, o fazer. O ativismo não faz de mim uma pessoa mais madura. A atividade não me faz crescer. A atividade me mantém ocupado, mas não me faz crescer. Não é a atividade que me define como uma pessoa madura. Não é eu ter muitas coisas nas minhas mãos. Não é o que eu posso apresentar. Olha aqui eu tenho aqui na minha mão. Olha o que eu fiz. Olha as minhas conquistas. Não são as minhas riquezas. Porque pode ser que você esteja aqui e você não tenha R$1 ali no saldo do aplicativo do seu banco. Mas você chegue para mim e você tenha muitas riquezas para apresentar. Coisas que você fez ministerialmente, que você conquistou, aquilo que você falou. Mas diante de Deus, o mais importante é quem estou me tornando. Agora, vamos lá, vamos equilibrar o jogo aqui. Nem 8, nem 80. Eu não estou falando aqui que, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas as nossas atividades, tudo que a gente faz para você, joga para fora, não precisa mais disso. Porque não foi esse o caminho do jovem padrão. Ele é chamado para uma jornada que vai com o objetivo de forjar um caráter. Qual é o caminho que o Senhor chama ele? O caminho do serviço, o caminho de estar nas igrejas, fazendo ministério, pregando a palavra. Agora, no final das contas, as riquezas listadas desse jovem não estão sendo aqui as igrejas as quais ele plantou, e Timóteo já muito jovem plantou igrejas. Não é sobre as igrejas a quais ele supervisionava, porque Paulo está escrevendo para ele, porque ele está se tornando um supervisor de igrejas. As riquezas listadas dele estão ligadas à pessoa que ele se tornou no final desse processo. Quem me conhece de perto sabe que eu faço muitas coisas, mas assim, uma coisa que o Senhor tem me falado muito é que todas essas coisas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, no final das contas, são os caminhos, os processos, as ferramentas que Deus usa para trabalhar o meu caráter, para trabalhar o meu temperamento, para me atrair para a presença dEle, para me levar a refletir mais na sua palavra. E com isso, eu quero me tornar uma pessoa cada vez melhor, quero me tornar um discípulo de Jesus cada vez mais parecido. Jesus usou esse mesmo modelo. Ele chama os seus discípulos para virem, de pescadores, a se tornarem seus discípulos, se tornarem pescadores de homens, para cada um que tinha sua profissão venha andar com Jesus, e eles vão se tornando homens melhores, mas eles não ficam ali apenas parados ouvindo Jesus. Jesus está colocando esses homens para trabalhar, pega o cesto, leva o alimento, vai pregar, expulsa o demônio, volta para cá, vamos fazer a obra juntos. E conforme vai fazendo a obra junto, ao lado de Jesus, a presença de Jesus, o caráter de Jesus vai influenciando esses homens a depois se tornarem quem eles se tornaram. Ter maturidade é o identificar as portas que Deus abre e não entrar nelas apenas olhando uma mentalidade de ativismo, mas entrar nessas portas com uma mentalidade de eu quero que o Senhor me transforme de dentro para fora. Eu vou priorizar que Ele crie uma autenticidade em mim. Quantos querem ser discípulos mais maduros? Amados, se maturidade diz respeito a ser, a me tornar alguém, se isso fala da minha identidade, isso demonstra que o primeiro passo, o mais importante
para me tornar uma pessoa madura, realmente madura, é eu dar o passo de entregar a minha vida para Jesus. Eu não sei qual é a história da sua vida, eu não sei qual é o seu contexto. Talvez você tenha muitas conquistas profissionais, quem sabe você tem muitas riquezas das quais você se orgulha, das quais você olha e fala: olha, eu posso apresentar isso daqui. Mas se até agora você não entregou a sua vida para Jesus, você está longe de ser essa pessoa, entre aspas, perfeita, pronta, vivendo o propósito do qual você foi criado. Você está aqui hoje me ouvindo, você foi criado por um Criador. Ele pensou em você, e quando Ele pensou em você, quando Ele te criou, Ele planejou um propósito para a sua vida. Existe algo que Deus quer que você faça com a sua vida, e você sabe que até agora, enquanto você não vive esse propósito, ou se você se afastou desse propósito, há um vazio dentro do seu interior, há algo que nada mais aí fora consegue preencher. Você quer chegar nesse lugar de maturidade? O maior e o primeiro passo que você precisa dar é falar: ok, eu quero ser um filho de Deus. A característica mais básica, a primeira de todas, a essencial, a coluna central, é a qualidade de ser chamado filho de Deus. E quem pode ser chamado filho de Deus? Todos aqueles que com a sua boca você declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E se você quer dar esse passo hoje, você vai continuar no seu lugar agora, mas todos nós vamos ficar de pé nos nossos lugares. Fica de pé no seu lugar, por favor. Não saia, não vai no banheiro, não vai tomar água. Eu estou já quase acabando, mas eu quero te pedir algo. Se você precisa dar esse passo de entregar a sua vida para Jesus, permita agora o Espírito Santo te tocar de uma forma que Ele jamais te tocou. Permita agora Ele ter um acesso, um espaço no seu coração, que até agora você não deu, ou que talvez Ele já tinha esse espaço, mas você empurrou ele para fora. Hoje Ele quer estar nesse lugar.